Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Tema de hoje é como William Seymour viveu o seu propósito de vida. Como William Seymour viveu o seu propósito de vida. Essa avivalista é um avivalista que eu gosto, tenho uma estima especial. Ele tem uma história de vida muito interessante, não diferente dos outros. Todos que nós falamos aqui têm uma história muito interessante. Mas a história do William Seymour é uma história que tem um sabor um pouco diferente, ok? Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre a vida dele, o contexto em que ele viveu o seu propósito, viveu o seu chamado, é um contexto super conturbado. Estilo de vida dele, de onde Deus o chamou, onde Deus o tirou, é uma coisa assim fantástica, vocês vão amar. E além de movimento que ele criou, ele fundou, famoso movimento da Rua Azusa, então vai pavimentar vários outros movimentos pentecostais que vão vir depois dele, ok? Inclusive o movimento a Igreja Assembleia de Deus e outros movimentos pentecostais vão vir nessa pegada a surgir exatamente o grande movimento conhecido como Avivamento da Rua Azusa. Quem foi o líder e fundador desse movimento é o famoso então William Seymour, que nós vamos falar hoje, ok? Então vem comigo, antes de começarmos, aperta o sininho e, sobretudo, inscreva no nosso canal. Tem muitos vídeos nesse canal que você está assistindo agora. Então, aperta o sininho, não custa nada você que está assistindo aqui. Aperta o sininho e inscreva no nosso canal. Assim, esse trabalho vai se tornar muito mais relevante. Porque cada vez que você inscreve, o YouTube vai poder encaminhar próximos vídeos para mais pessoas, inclusive para você. Porque ele entende que esse trabalho é relevante, vai poder ajudar muitas pessoas. Então dá aquela força e vamos junto, ok? Nada é por acaso, você está aqui, chegou nesse vídeo, não é por acaso, ok? Então dá aquela força e vamos caminhar junto. Muito bem, então quem foi William Seymour? Como ele viveu seu propósito de vida, ok? Bom, vamos começar a falar um pouco sobre esse homem de Deus. William Seymour, ele é filho de escravos. Os pais de William Seymour foram escravos, já quando ele nasceu, crescendo, os pais foram livres, ok? De certa forma, dentro da sociedade, William Seymour herdou esse estigma de descender de escravo, de ser diretamente filho dos escravos. Então, William Seymour, ele nasceu no dia 2 de maio de 1870, em Louisiana. Vocês sabem que o estado sul dos Estados Unidos, estado escravocrata, contrário a estados do norte, ok? Então eles eram adeptos à escravidão. Todo o trabalho dele era voltado para a exportação. Então a mão de obra escrava era muito importante. Na verdade, a mão de obra escrava que construiu estados do sul. Então, William Seymour nasceu nessa condição de filhos de escravos. Pai e mãe eram escravos, então nasceu William Seymour. Muito bem, então ali ele cresceu em Louisiana. O que a biografia dele mostra é que, de certa forma, eles começaram ali na Igreja Católica e depois eles encontraram a verdade e eles então foram chamar para a Igreja evangélica, concretamente ali a Igreja Batista, ok? Nesses primeiros momentos da chamada deles. Então, de criança era católico, depois eles descobriram a verdade, então Deus chamou eles para servir na igreja cristã evangélica, ok? Então, muito mais tarde, William Seymour, morando aí na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, ele vai sofrer um mal, ele vai sofrer uma enfermidade na época que é varíola.
Então, ele vai perder o seu olho esquerdo. Sofreu essa enfermidade, foi muito grave, quase ele morreu, mas por graça a Deus ele não morreu, mas perdeu o seu olho esquerdo, morando ali na Cincinnati. Então, esse ataque faz com que ele perdesse o seu olho esquerdo, ok? Mais tarde, ele vai usar olho de vidro, exatamente para poder disfarçar esse aspecto de que ele perdeu um olho. Então, naquela época tinha essa técnica de usar olho de vidro para poder disfarçar um pouco isso. Então, veja bem, o homem que nós estamos falando aqui, um grande avivalista era uma pessoa baixa, de baixa estatura, negro, sem um olho esquerdo, numa sociedade totalmente que estigmatizava negros, escravos. Nós estamos falando de uma sociedade no final de década final do século XIX e início do século XX. Escravidão era uma coisa muito ferrenha nos Estados Unidos. Era uma coisa extremamente cruel. Negro não era tratado como gente, ele era tratado como um animal. E era um negro numa sociedade onde as leis eram segregacionistas. Não existia Martin Luther King, por exemplo, outros movimentos que vão chegar na década de 50, 60 até 70, ok? Então, você estava no meio da escravidão, no meio daquilo, de uma sociedade que não considerava negro nada, considerava negro um animal. Então, imagine esse homem baixo, iletrado, não tinha estudo, não era eloquente, era filho de escravo, sem um olho esquerdo. Imagina o que é estigma que esse homem carrega, ok? Então, gente, só Deus pode levantar uma pessoa nessa condição e dar um nome. Só Deus pode usar uma pessoa nessa condição para fazer ele sentar com os príncipes, como a palavra de Deus diz. É um homem totalmente rejeitado pela sociedade. Ninguém olha um homem com esse perfil na sociedade americana, na época que nós estamos falando. Mas é assim que Deus trabalha. Ele tira as pessoas do anonimato, pessoas que ninguém dá nada, pessoas que ninguém considera, e faz eles serem pessoas relevantes. É sobre esse homem que a gente vai falar hoje, ok? Então, passou por essa situação de varíola e perdeu um olho. Mais tarde ele vai ter que usar esse mecanismo de usar olho de vidro, pelo menos para poder disfarçar a sua cegueira de um olho, mas assim ele vai seguir. Bom, depois de muito tempo, depois que ele saiu, sentiu esse chamado, de que Deus estava chamando ele, então ele saiu de cidade onde ele estava e ele foi para Ohio. Em Ohio, naquela época, concretamente na cidade de Cincinnati, em Ohio, ali tinha um movimento que estava surgindo na época, um movimento onde as pessoas estavam buscando o mover de Deus, buscando a presença de Deus. Eles estudavam escrituras, olhavam a igreja primitiva e eles entendiam que esse Deus de ontem, ele continua agindo. É possível que Deus de ontem continue agindo hoje. O que interessa é que os povos, as pessoas, continuam buscando esse Deus. Busquem esse Deus com sinceridade, buscam esse Deus com amor e com santidade. Assim, então, naquela época surgiu um movimento chamado Movimento de Santos da Luz da Tarde. Em que consistia esse movimento chamado os Santos da Luz da Tarde? Era um movimento em que se pregava santidade, ok? E busca de dons de língua, como era na igreja primitiva. Então, viver santidade, viver uma vida piedosa, e buscar manifestação de línguas. Então, William Seymour, sabendo dessa história, desse movimento que acontecia, então ele foi para Ohio, em Cincinnati, no Ohio, e ele ingressou nesse movimento. Então, esse grupo aí, eles faziam parte de um movimento que estava crescendo na época,
ok? Era um movimento de santidade e adotava a doutrina radical de santidade total, busca total de Deus, abrir mão de tudo que é natural e busca de face de Deus. Então, esse evento que seria indicado pela integração de raças começou, eles entendiam que a condição que os Estados Unidos estavam vivendo na época já tinha algo errado. Então eles começaram esse movimento em que não existiam igrejas diferentes, igreja de negro, de branco, disso e daquilo. Então, esse movimento inaugurou nos Estados Unidos um comportamento em que tanto brancos como negros, eles podiam congregar na mesma igreja e buscar a presença de Deus. Porque uma igreja dividida, um povo dividido, não era aquilo que agradava a Deus. Não era aquilo que seria propósito de Deus. Então, eles uniam brancos e negros, algo que era surreal na época, mas mesmo assim eles desafiaram todo o comportamento da época e assim então eles começaram esse movimento de busca de santidade, uma vida radical de busca da presença de Deus, leitura da palavra de Deus, oração, jejum, consagração e uma vida piedosa. E junto, brancos com negros, começaram esse movimento para buscar a face e manifestação de dons do Senhor. Ok? Então, ele permaneceu nesse movimento. Assim, então, depois de um tempo, ele viajou então para Texas, concretamente em Houston. Ele foi visitar parentes dele, que ele sabia que existiam ali. Então ele viajou para conhecer esses parentes que ele não via, que não conhecia ou conhecia quando era criança. Então ele saiu em busca desses parentes que moravam ali no Texas. Então, ali ele tomou conhecimento que existia um senhor que era respeitado, que estava dando cursos de teologia. Tinha uma turma de seminário de teologia. Então ele ficou interessado. Já que se tratava de estudo da palavra, então ele fez questão de ir para esse seminário assistir às aulas de teologia. Então ali foi, só que ele não podia entrar na sala de aula. Ele não podia assistir a aula junto com outros membros do seminário. Ele não podia assistir a aula dentro. Ele era negro. Negro não podia estar na mesma sala, no mesmo ambiente que branco. Era proibido pela lei. Negro não pode se juntar com branco. Não pode estar no mesmo espaço com branco. Nós estamos falando aqui do início do século XX, 1900. Basicamente, 1910, 1915, basicamente ali no começo de 1900, ok? Então, ele ali, o que ele fazia para poder ouvir essas aulas? Pegava uma cadeira dele e ficava no corredor para poder ouvir as aulas que estavam sendo ministradas. Então, ali ele participou das aulas, ouvia sempre fora, colegas assistindo a aula dentro, e ele é o único que estava ali fora, mas a chama, a vontade de aprender sobre a palavra de Deus era tão grande que ele ficava ali no corredor por muito tempo aprendendo. Até que ele recebeu um determinado momento, já consagrado, ministro do Evangelho, já consagrado pregador da palavra, ele recebe um convite para pregar em Los Angeles. Só que negro, sem dinheiro, sem condição nenhuma. A viagem, obviamente, não vai ser fácil, porque não podia pegar qualquer transporte que tivesse branco, ok? Tem que ter um transporte específico que transporta gente de cor. Ele não tinha dinheiro, não tinha mínimas condições. Então, o tal famoso senhor Parham, que era reitor e professor ali do seminário, conversou com ele. Então, esse senhor vai pagar a passagem dele, vai financiar a passagem dele para ir para Los Angeles para pregar. Então, viajou, chegando em Los Angeles, ali então, ele subiu no púlpito, convidado ali para pregar. Então, ele pregou uma mensagem de avivamento, ok? Uma mensagem de avivamento. Pregou a mensagem de falar em línguas, dons de línguas, santidade e tal, aquela coisa. Quem o convidou, o pastor da igreja que o convidou, não gostou da mensagem, não concordou com a mensagem.
o que ele vai fazer? Ele então vai expulsar ele da igreja e vai fechar a porta da igreja para ele. Ele agora chegou numa cidade nova, cidade diferente, sem recurso, sem para onde ir. E aí? Aí entra sempre a providência divina, a graça de Deus sempre operando na vida desse homem. Aí ele levantou um tal senhor Lee, que era um irlandês. Esse camarada pegou ele e levou para a casa dele. Só que nessa igreja onde ele pregou, existia, aliás, uma parte da igreja vai ter com ele. Vai dizer, olha, nós concordamos com a mensagem que você pregou. Embora a grande maioria não queria, foi expulso da igreja. Então, essas pessoas vão falar o seguinte, nós queremos te ouvir. Nós achamos aquilo que você falou tem a ver, nós concordamos. Era apenas uma parte da igreja, inclusive, talvez fosse a minoria da igreja. Então, assim, William Seymour vai começar a caminhar com esse senhor Lee. Ficou na casa dele, sendo suprido aí nas necessidades básicas dele, e continuou levando a vida dele de busca de Deus, de oração, de caminhada, e continuou ali caminhando com esses irmãos. Certo dia ele saiu com esse senhor Lee, esse irlandês, foram orar para buscar uma palavra de Deus, aquilo que eles iam compartilhar no culto. Então esse senhor Lee fala para ele o seguinte, eu tive um sonho ontem, que apóstolos de Cristo me apareceram e disseram que eu vou ser batizado em línguas. Porque o foco desses movimentos naquela época, lembra que William Seymour veio de um movimento lauaio que acreditava que o povo de Deus tinha que andar unido, seja branco ou negros, ok? E clamar pela liberação de dons espirituais, de falar em língua e viver em santidade. Então isso vai tocar o coração desse homem, que vai levar William Seymour para sua casa, e outras pessoas ali que ouviram ele pregando entenderam que aquela mensagem realmente é a mensagem de Deus. Então assim ele continuou caminhando com esse povo. Um dia foram orar e tal, para buscar uma palavra de Deus, buscar dom de falar em língua. No caminho, esse homem falou para ele, apóstolos de Cristo me apareceram, me disseram que eu vou ser batizado em línguas, só não sei quando. Então William Seymour, naquele mesmo momento, conversando entre eles, ele orou por esse senhor, e instantaneamente esse homem foi batizado com dons de línguas, começou a falar em línguas, ok? E William Seymour não era batizado em língua, ele, o homem que buscava isso toda a vida, orou por aquele senhor que o recebeu, Deus batizou em línguas, em dons ali de língua, mas ele não. Então, mas ele não desistiu, ele continuou procurando, continuou buscando esses dons de língua. Na reunião deles ele colocou isso, ele colocou, acabou contando isso na igreja, de que eles foram buscar, foram se consagrar e tal. O senhor Lee expressou essa experiência que ele teve no sonho com o apóstolo de Cristo, transmitiu isso para William Seymour. William Seymour orou por ele e ele foi batizado. E enquanto ele estava falando isso, as pessoas maravilhavam, e de repente teve um grande batismo do Espírito Santo ali sobre todo mundo que estava ali, naquele lugar onde reuniam. Eles se reuniam numa rua chamada Bonnie Brae, Rua Bonnie Brae. Então ali todo mundo foram cheios do Espírito Santo, e a vida continuou. William Seymour ali continuou buscando a Deus, até que uma data especial chegou, em que William Seymour finalmente vai ser batizado poderosamente com dons de língua, foi batizado no Espírito Santo. Foi dia 9 de abril de 1906, William Seymour então vai ser batizado. Aquele dia aconteceu um mover tremendo, um mover sobrenatural. Ele foi tomado, começou a falar em língua e tal. No mesmo dia, uma das senhoras ali que serviam ao culto, as senhoras ali devotas que estão servindo, que servem a igreja, então ele também vai ser batizado poderosamente.
essa senhora chamada Jane Monroe, que vai se tornar futuramente a esposa de William Seymour. Ele foi tomado ali pelo Espírito Santo, sentou no piano, começou a tocar o piano poderosamente, só que detalhe, essa mulher nunca tinha aprendido a tocar piano, não conhecia nota musical, nunca tinha feito aula nenhuma, não tinha nenhuma habilidade, sentou e começou a tocar perfeitamente, cantando e falava em línguas estranhas, em línguas dos céus, dons do Espírito Santo sobre a vida. Então aí começou um movimento poderoso, começou a ouvir gente para ver o que estava acontecendo, tinha grandes barulhos ali, mover do Espírito Santo, as pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo, sendo batizadas, o tempo todo sendo batizadas, e as pessoas ali em Los Angeles, na Califórnia, outros ficaram assustados, outros ficaram admirados com aquilo que estava acontecendo. Gente vinha ver o que estava acontecendo ali, curiosos vinham, inclusive na época, no ano que teve o terremoto de Estados em Los Angeles, a notícia dessa igreja apareceu no jornal. Alguém foi lá, um curioso viu aquilo que estava acontecendo, inclusive junto com o noticiário de terremoto em Los Angeles, apareceu nas primeiras páginas de que havia uma igreja onde coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Então a igreja começou a lotar, a igreja começou a ser conhecida, começou a ter movimentos, gente vinha de diferente denominação, diferente igreja, vinha também curioso para entender o que estava acontecendo ali nessa igreja. Essa igreja começou a encher, tanto que não dava mais, não cabia. Conta-se que um certo dia eles estavam ali no culto, de tanto mover de Deus, que a igreja não aguentou, cedeu, caiu, literalmente caiu, desabou a igreja. Só que por graça de Deus não feriu ninguém, não aconteceu nada. Eles foram então obrigados a mudar para um novo local. Eles mudaram para um novo galpão que ficava que se localizava na rua Azusa número 312. A Rua Azusa número 312. E o novo galpão maior que eles improvisaram, que era um lugar onde criava-se gados, animais. Já no passado abrigava uma igreja ali, mas depois foi deixado abandonado. Ali cuidavam de animais, abrigavam animais. Então, mudando para lá, a igreja teve um movimento ali de todos os membros, conseguiram mudar aquele espaço, conseguiram transformar aquele espaço e começaram a igreja ali. Veja bem, nesse primeiro momento, a igreja era muito simples, o púlpito da igreja era caixotes, caixas que foram juntados para servir de púlpito. As cadeiras, os bancos ali eram tábuas de madeira que eram colocadas improvisadas em cima de baris velhos. Baris velhos que serviam ali, colocavam tábua onde as pessoas sentavam. Mas o poder que descia nessa igreja era algo sobrenatural. Então, Rua Azusa conseguiu chacoalhar todo Los Angeles, todo o estado de Califórnia, toda aquela região. Estados Unidos inteiro ficou sabendo que ali existia um povo, ali existia um povo de Deus, um homem de Deus, que começou um movimento que nunca mais parou. Um movimento que mexeu com os Estados Unidos, um movimento que mexeu praticamente com todos os estados americanos. E esse movimento durou 3 anos consecutivos. Até que, como a maioria de mover, ele vai ter um determinado momento, até quando os homens às vezes vão perdendo visão, e ele vai esvaindo. Foi assim que aconteceu com o movimento de Rua Azusa, onde aconteceu milagres, curas, libertação. As pessoas fluíam até essa igreja em busca de libertação, em busca de maravilhas, do poder de Deus, porque as pessoas entravam ali, eram curadas,
doentes entravam ali, eram restaurados, gente entrava ali, eram batizados no Espírito Santo, coisas maravilhosas aconteciam, negros e brancos congregavam junto, as pessoas iam para ver o que estava acontecendo, eram batizados no Espírito Santo, as pessoas que não acreditavam no dom do Espírito Santo, como era comum, eles entravam ali para visitar, para ver, mas que tipo de coisa que está acontecendo, que coisa estranha acontecendo, que palhaçada acontecendo, eles entravam ali e Deus tocava as pessoas, mudava a vida deles, eles caíam no Espírito Santo, eram batizados no Espírito Santo e a vida das pessoas mudava e entendiam que aquilo era verdadeiro mover de Deus. Amém? Então, hoje nós estamos falando desse homem, esse grande homem, um grande avivalista. Alguém me mandou mensagem um dia perguntando o termo, se é avivalista ou avivacionista. Os dois estão certos, tá? Tanto avivacionista ou avivalista é a mesma coisa, ok? Eu geralmente nos outros vídeos usei termo avivacionista, mas é termo, os termos estão corretos. Avivacionista e avivalista é a mesma coisa. Então, William Seymour, ele entra nesse rol aí de grandes homens de Deus, de grandes heróis na fé que deixaram um grande legado. O movimento da Rua Azusa, então, ele não vai parar só nos Estados Unidos, ali onde vai surgir vários movimentos pentecostais, inclusive a Assembleia de Deus vai surgir aí, que vai tocar o resto do continente americano, América do Sul, e vai embora tocando África, Europa e toca o mundo todo. Por conta desse homem negro, baixo, que não tinha estudo, que não tinha um olho esquerdo e era estigmatizado, discriminado na sociedade americana. Mas Deus pega esse homem e muda a história dele e faz ele ser uma pessoa, uma referência na obra de Deus. Ok? Então você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por chegar até aqui. Você que ninguém dá nada, você que as pessoas olha, não acredita, você está fora de padrão, que é estimado pela sociedade. Você está fora do padrão que a sociedade determina que esse padrão, é você que Deus quer usar para fazer coisas grandes. Mas Deus vai fazer isso quando nós vivemos em santidade, em temor, na verdade, e Deus vai tocar a nossa vida e mudar a nossa realidade, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe, você que chegou até aqui, continua orando para que volte a ter avivamento, não só no Brasil, na África, no mundo todo, porque nós estamos no tempo dos fins, nós estamos vivendo o tempo do fim, Cristo está voltando, nós não estamos falando isso como clichê cristão, olha para os sinais dos tempos, olha para a época que nós estamos vivendo, pensa nisso, inscreve no nosso canal e Deus te abençoe, até mais.